Aleluia. Glória a Deus, aleluia. 148. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Louvarei meu guia sábio, louvarei, bendirei com alma sábia, bendirei Jesus. Aleluia.
tinha cantado, louvado ao Senhor por esse hino, e hoje nós aprendemos um novo para a honra e glória do Senhor, né? Foi tão bom a gente cantar algo diferente, que eu senti até desejo no coração de ver a irmã Lia cantando aquele novo lá, 225, irmã. 213. Vem louvar, irmã Lia, aquele hino lá também para nós aprender. Aleluia. E agora nós chamamos, sempre nós chamamos a irmã lá para nós aprender esse hino mais, né? Hino lindo, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Só os irmãos cantando o Senhor, amém? 213. 2, 1, 3. Sobre a terra voltando, bem alegre para o céu, satisfeito estamos dando ao bondoso Deus, com ferozes inimigos pelejando sem restor. Mas conservo nosso amigo, pois amado sou. Meu pastor é Pai celeste, que me guia pra Sião. Pelos vales e com segura nós ferimos na viagem, nas angústias e na dor. Sua voz me descoragem, sou teu Salvador. Com Jesus eu trabalhando, perseverei em oração. Seu saber vou buscando pra tornar missão. Que prazer com paragem, enviado por Jesus. Simbolizo tão amável, tão peregrino. Ao chegar-se nessa pátria, todo branco cessarão. Já o sol divino raia na feliz canção. Males lutas e agonia acabarão se aqui Cristo reina, que alegria vamos ter ali. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, convido a todos para se colocar de pé, começar fazendo a leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus. No livro de Êxodo. Êxodo 34. Convido a irmã Carol para fazer essa leitura da palavra do Senhor. Glórias a Deus. Vamos estar lendo Êxodo 34. Do 1 até o 28. Glória a Deus. Glória a Deus. Êxodo 10, Êxodo 34, amém? Quem for achando, fala glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então todos acharam, né?
Eu leio um, os irmãos leem após. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. Que ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelha, nem boi, se apacentem à fronte do monte. Então ele lavou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto dele, e proclamou o nome do Senhor. Passando por o Senhor perante a sua face, clamou Jeová ao Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar, e grande em beneficência e verdade, Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e encurvou-se. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este povo obstinado, porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse: eis que eu faço conselho, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo esse povo, em cujo meio tu estás, veja o nosso Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que te ordeno hoje, eis que eu lançarei fora de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra, onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, as tuas estátuas quebrareis, e os teus bosques cortareis. Porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele. Para que não faças alianças com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem os seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos teus sacrifícios. E tomes mulheres as suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também seus filhos se prostituam após os seus deuses. Não te fará deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardarás 7 dias e comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abide, porque no mês de Abide saíste do Egito. Tudo que abre a madre é meu, até o teu gado, que seja macho e que abre a madre das vacas e de ovelhas. O porém, que havia madre, resgatarás como cordeiro, mas se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na saga descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, que sai no trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes ao ano todos os homens aparecerão perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. Porque eu lançarei as nações diante de ti, e alargarei
oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra darás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Dize mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor das palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu nem bebeu. Escreveu nas tábuas das palavras do conselho os 10 mandamentos. Vamos repetir o 26, amém? As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus, e não cozerás cabrito na leite da tua mãe. Amém? Quantos têm um pedido de oração? Pela vida do meu sobrinho, Theo. Os irmãos orassem pela a mãe da Flávia, e ela perdeu o filho essa semana. Vamos orar também pelo irmão Júlio, que fez aniversário ontem. Orar por uma moça que eu acho que chama Maria. Ela pediu para que esta igreja colocasse o nome dela em oração. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, para te agradecer por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. Senhor, coloca as Tuas mãos, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, cada pedido de oração, venha colocar as mãos. Senhor, repreende todo o mal, Senhor, venha curar, venha salvar, venha libertar, Senhor, venha trazer vida, venha abençoar cada vez mais, Senhor. Que essas pessoas, Senhor, que esses pedidos de oração venham a ser realizados segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Senhor. Abençoa o nosso culto e continua abençoando os nossos louvores. Venha receber, em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor, com participação especial da irmã Ivani. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Hoje é um dia maravilhoso, né? Um dia de culto com a família, né? Uma bênção. Glória a Deus. Nós vamos louvar um hino que fala que o melhor lugar para estar é na casa do Pai. Que eu quero estar na casa do Pai. Porque Ele conhece e sabe tudo que eu necessito. Por isso, o melhor lugar que eu quero estar é na presença do Pai. Amém? Me conhece.
Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quero abrir a oportunidade para alguém que tem uma bênção para contar. Aleluia. Agora é o momento de você me falar de fé, de amor e das vitórias de Deus em nossa vida. Amém? A oportunidade está aberta. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Com a Ivonete. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus pela vida do irmão Júlio, né? Deus abençoou, deu mais um ano de vida. Isso é uma bênção, irmãos. Só honra e glória do Senhor. Oportunidade agora com a irmã Ivonete. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu só tenho que agradecer. Primeiramente a Deus, né? Por ter dado a oportunidade de entrar nessa casa, né? E eu acho que já tem uns 2 anos. Se não tem, dá para fazer. E agradecer a Deus também, né? Por mais um ano de vida. Porque, na verdade, acho que o Júlio estaria completando agora 1 ano e 10 meses, né, de vida. Porque Deus restaurou a vida dele depois que a gente entrou aqui na igreja. Glória a Deus. Porque até então era só sofrimento, sofrimento, sofrimento. E depois que nós chegamos aqui nessa casa, Deus vem restaurando dia após dia a saúde dele. Quem viu ele em final de 2022 e vê ele hoje, fala: glória a Deus, irmão Júlio, pela sua vida. Verdade, irmã. Porque eu achei que eu fosse estar completando 2 anos de viúva, na verdade. Mas Deus, nosso Deus é maior. Glória a Deus, aleluia. E eu só tenho que agradecer. Eu ainda estou falha, né? Eu ainda sou uma pessoa falha aos pés dele. Mas ele me conhece, né? E dia após dia eu tenho certeza que ele vem me moldando. Até que eu chegue do jeito que ele quer. Então eu sempre peço perdão para ele, né? E peço para ele estar renovando as minhas forças. E renovando as minhas forças para estar diante das adversidades que a gente tem pela frente, né? E principalmente por estar dando saúde para o meu esposo. É só que eu peço saúde, saúde, saúde. Não só para mim, mas para toda a minha família e todos os meus que estão ao meu redor, né? E eu só tenho que agradecer a igreja. A sua vida dela. Amém. Glória a Deus. As crianças estão com a oportunidade para adorar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. 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 Em algum lugar. Irmão, eu vou convidar a igreja para colocar de pé para adorar ao Senhor juntamente com as crianças. As crianças de perna grande. As crianças de perna grande também, tá? Quem é criança de perna grande aí? É nóis, né, pastor? Eu. Glória a Deus. Ah, não, pera. Morava na casa torta, andava no caminho torto.
vizinho torto, morava na casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o vizinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Meu vizinho torto, morava na casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o vizinho torto, a Bíblia encontrou, graças a Deus, tudo que era torto, Jesus endireitou. Meu vizinho torto, morava na casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o vizinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei se quem fica mais alegre se é as crianças ou se é os pais. Aleluia. Glória a Deus. Cadê as irmãs? Glória a Deus. Oh, aleluia. Aqui, ó. Aleluia. Deus forte. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado o nome de Jesus. Tudo nessa vida passa, mas a presença de Jesus, ela sempre permanece. Não somos nada sem a presença de Jesus. Senhor, eu preciso teu pensando contigo falar. Por isso eu me lanço no altar, pois a oferta hoje aqui sou eu. Ó Deus, por favor, perdoa o meu coração. Errar não é a minha intenção. Só tu conheces meu desejo de te agradar. Nada não tem mais valor pra mim. De quem vale ter tudo se eu não te ter aqui? O meu maior desejo, Senhor, é te adorar. Ainda que a figueira não brotar, eu abro mão de tudo que exalta o meu eu. Meu nome não importa, mas que apareça o teu. Eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho
Aleluia, glória a Deus. Vamos, já está recorrendo no instante. Não tem um louvor aí para apresentar ao Senhor. Aleluia. Alguém tem um louvor? Glória a Deus, aleluia. Irmã Alai, está com a oportunidade para estar louvando e nós já recolhemos a oferta. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, saudade a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou contar rápido a testemunha que aconteceu hoje à tarde. Eu não sou muito de lavar carro em frente de casa. Geralmente eu lavo na garagem. Aleluia. E aquele culto de ontem, Deus me renovou de uma tal forma, aleluia, que hoje de manhã eu ainda estava impactada pelo culto. Aleluia. Eu passei o dia adorando a Deus. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E ali lavando o carro, um jovem olhou para mim e eu olhei para ele. Aí eu falei: jovem, eu te conheço, só não sei de onde, mas sei que você é da igreja e eu te conheço. O rapaz estava muito drogado, estava muito alcoólatra, né, ele. Só que eu não deixei de falar do amor de Deus para ele. E ali ele querendo chorar, mas segurando as lágrimas. Inclusive é da Assembleia, criado na igreja, ele falou: eu estou maltrapilho, eu estou desse jeito, eu não aceito viver desse jeito. E aquele jovem falando, eu falei: Deus, ele te ama, ele não te quer ver desse jeito. Ele falou: eu era tão bonito na presença de Deus, eu usava meu sapato tão bonito, as minhas vestes eram tão bonitas, eu sentava ali no grupo de jovens e adorava a Deus, era tão lindo estar na presença de Deus e hoje eu estou desse jeito. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E eu falei: jovem, Deus, eu não sou de lavar carro em frente da casa. Se Deus fez com que eu lavasse no dia de hoje, porque Ele marcou encontro comigo e contigo aqui neste lugar. E eu creio, aleluia, que Deus há de transformar a sua vida e você irá voltar para os pés do Senhor. E Ele falou: tão somente só ora pela minha vida, porque eu quero voltar, só não tenho forças, mas eu vou voltar para a casa do meu Pai. E eu falei: Jesus está voltando, aleluia, Ele se aproxima cada dia mais e mais, não deixe de voltar, aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E eu creio, aleluia, que eu ainda hei de ver esse jovem na igreja, aleluia, e ele é do ministério conhecido que é o nosso. Então quando eu ver ele lá, não tem como eu não reconhecer ele. Logo eu irei poder ver ele lá e abraçar, como hoje eu senti a grande necessidade de abraçar ele, aleluia, mas ele estava um pouquinho recuado pela forma que ele estava, mas eu creio que Deus abraçou ele no dia de hoje, que ele saiu de lá de casa se limpando o rosto. Eu creio que grandes coisas através da minha vida Deus fez, aleluia, na vida dele. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Deus maravilhoso. Sobre os ossos secos profetizo, levanta-te, anda, em nome do Senhor. Aleluia. Sobre os ossos secos determino restauração de vida, a cura interior. Levanta, levanta e anda agora. Levanta e anda.
te andar, em nome do Senhor. Sobre os ossos secos determino restauração de vida e a cura interior. Levanta, levanta e anda agora. Levanta e anda agora. E vai, se Deus é contigo, se levanta e vai. Não temas o mundo, se Deus é contigo, se levanta e vai. Não pare de lutar, se Deus é contigo, se levanta e vai. Não temas o inimigo, de coragem e vai. Esse vai nunca mais, e nunca mais. E nunca mais anda com coisas tão boas. E nunca mais despreze a sua luz, mas prossiga sempre em frente, sempre olhando pra Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Aleluia. Vamos colocar de pé. Aleluia. Vamos orar para estarmos indo para a palavra de Deus. Pai, obrigado, meu Pai, por estarmos aqui em tua casa, em tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deste, meu Pai, de poder estar te louvando, te adorando e exaltando o seu nome. Pai, venha abrir as nossas mentes neste momento para que possamos entender e compreender a tua palavra. Senhor, venha, meu Pai, abrir os nossos corações para que possamos guardar a tua palavra em nosso coração. Nos ensina a aplicar, meu Pai, a tua palavra, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar a cada um, Senhor Jesus. Abençoe aqueles que não puderam estar, meu Pai. Dá vitória a todos, meu Pai, que estão aqui, meu Pai. Senhor Jesus, é o que eu quero te pedir, te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Os irmãos lembram onde a gente leu? Êxodo 34, versículo 26. Eu vou estar lendo só a parte A do versículo, tá? Os irmãos podem sentar. Êxodo 34, 26. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Amém? Quero começar com uma pergunta. Hoje eu vou pregar totalmente diferente do que vocês já viram, tá? Eu quero começar com uma pergunta. Quem aqui sabe o que é primícias? Levanta a mão. Quem não sabe vai aprender hoje. Tá bom? Quando nós lemos a Bíblia e vamos tentar entender um pouquinho sobre primícias, penso que seja o princípio que Deus aplica na lei das primícias, que a gente observa que desde o começo
a Bíblia já nos fala de primícias. Ao ordenar que o povo lhe entregasse os primeiros frutos, Deus queria distinguir no coração do povo, no coração dos seus filhos, que a entrega das primícias era uma forma de honrar ao Senhor. A gente pode observar em alguns lugares da Bíblia que relata sobre isso. Por exemplo, Kedma, abre aí Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Achou? Versículo 9 e 10. Lê, por favor. Honra o Senhor com a tua fazenda. Com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se acharão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Aqui Salomão ele está dizendo que quando nós honramos ao Senhor com as nossas primícias, em algumas versões vai estar renda, em outras versões vai estar da sua fazenda, mas quando nós honramos ao Senhor com as nossas primícias, o Senhor, Ele nos abençoa, Ele enche fartamente os nossos celeiros, como está escrito ali onde ela leu, e transborda os nossos lagares. Então, nós temos que entender que quando nós abençoamos ao Senhor, fazemos a vontade de Deus e honramos ao Senhor com as nossas primícias, o Senhor Ele nos abençoa. Ao mencionar a necessidade de darmos honra ao Senhor em nossas finanças, que é algo que é difícil, porque nós temos que entender, e eu aprendi, que quando nós honramos ao Senhor, ou damos ao Senhor aquilo que de certa forma é algo que nós precisamos ou necessitamos, o Senhor Ele abençoa. Então, quando nós honramos ao Senhor com as nossas finanças, a palavra do Senhor, ela fala aqui sobre os nossos bens e também sobre as primícias da nossa renda. Não é apenas a questão de honrá-lo com os nossos bens, nem tampouco a questão de honrá-lo apenas com a nossa renda, e sim com as primícias. Quer dizer o quê? Quando você vai lá para o dicionário, que você vai procurar a definição da palavra primícias, está definido assim: primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiros gozos, começos e prelúdios. A definição bíblica não é diferente por trás de toda uma doutrina fundamentada em ensinos explícitos da figura implícita. As Escrituras, elas nos mostram a importância que Deus dá ao nosso ato de entregarmos a Ele a nossa primícia, cujo, resumindo, é a primeira parte de algo. Quando nós entregamos a primeira parte ao Senhor, seja do que for, o Senhor Ele nos abençoa. Deus não instituiu as ofertas pelo fato de precisar delas. O Senhor não precisa da sua oferta. O Senhor não precisa do seu dízimo. Ele não precisa da sua primícia. Mas, para provar o nosso coração, numa das áreas em que demonstramos mais apego com a lei das primícias,
não é diferente. Deus ele não precisa dos primeiros frutos, mas nós temos que entender, não é que Deus precise, mas é que eu e você temos que mostrar para Deus que o primeiro lugar é dele. Glória a Deus, aleluia. Que o lugar de destaque e de honra em nossas vidas é dele. Que nós não somos apegados àquilo que temos ou àquilo que possuímos, mas que o nosso coração pertence a ele. E esse é o motivo ou o dever da gente entregar a nossa primícia. Como eu falei, não é porque o Senhor precisa, mas nós precisamos dele em primeiro lugar em nossas vidas. E uma maneira que nós temos de mostrar para o Senhor que ele é o primeiro sobre nós é darmos para ele que vem primeiro. E a gente vai. Quando nós lemos em Êxodo capítulo 13, versículo 13. Êxodo 13, 13. Quem achar, pode ler. Aleluia. Êxodo 13, 13. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta resgatará com cordeiro. E se não resgatares, cortar-lhes a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando a gente lê aí em Êxodo 13, 13, que se o primogênito, considerado o primeiro fruto do ventre da jumenta, não fosse resgatado, o seu pescoço deveria ser quebrado. A importância da lei das primícias não estava no que seria feito com a oferta, mas no princípio de ela não ser utilizada em benefício próprio. O que está dizendo aqui é que não importa como ela vai ser utilizada, a sua primícia. Se vai ser utilizada para a igreja, se vai ser utilizada para abençoar alguém que está precisando, se vai ser utilizada para alguma coisa que a igreja precisa. Não. Aqui está dizendo, não importa para que a sua primícia está sendo utilizada. A sua primícia ela deve ser dada para que você demonstre para Deus que Ele está em primeiro lugar. Nós temos que entender e que Ele quer que a gente entenda. É que não é para o seu benefício a primícia, mas é para benefício da casa de Deus. É benefício para a obra do Senhor. É para mostrar para o Senhor que o quê? Que Ele está no primeiro lugar e o nosso coração é dele. Entregar ao Senhor as primícias da nossa renda é dar-lhe honra, é distingui-lo e demonstrar o seu lugar especial que Ele ocupa em nossas vidas. Deus quer ser o primeiro em nossas vidas. A rebelião de Satanás foi a tentativa de usurpação dessa posição divina. E ainda hoje, ele tenta tomar o trono de Deus em nossos corações. Mas devemos manter o Senhor em seu devido lugar, que é em primeiro lugar, dentro de nossos corações, dentro das nossas vidas. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos diversas vezes a qual o adversário ou o inimigo, ele tenta tirar esse primeiro lugar do coração de várias pessoas. Nós podemos observar, por exemplo, com Abraão. Deus pega, vai conversar com Abraão e fala: Abraão, eu quero o seu filho. Era o filho da velhice. E Abraão prontamente prepara Isaac, prepara as coisas e vai entregar Isaac ao Senhor, demonstrando ao Senhor
que não importa se era o primeiro filho, ou se era o último filho, se era o filho da juventude, ou se era o filho da velhice, o primeiro lugar continuava sendo do Senhor. E nós devemos agir desta maneira, entendendo e demonstrando que o primeiro lugar em nossas vidas é do Senhor. Observamos, por exemplo, José. José ele foi parar na cadeia, por quê? Porque a mulher de Potifar chegou até ele e ele preferiu deixar o Senhor em primeiro lugar e fugir daquilo que era adultério, para que o Senhor continuasse em primeiro lugar. Mas alguém pode dizer, mas não tinha ninguém ali vendo José. Não tinha ninguém vendo o que ele ia fazer ou que atitude ele ia tomar. Só que ele tinha consciência que o Senhor estava vendo todas as coisas e que o Senhor deveria continuar em primeiro lugar. A mesma coisa, Sadraque, Mesaque e Abednego foram dar para ele, ou vocês se dobram perante a estátua, ou vocês são lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E eles falam o quê? Eu prefiro ser lançado dentro da fornalha e continuar com o meu Deus, como o meu foco, como o melhor que tenho para dar para ele, do que me prostrar perante a fornalha. E nós temos que agir assim, dessa maneira, porque o inimigo ele vai abrir várias oportunidades, ou vários ângulos, ou várias formas, para que você venha desistir e tirar o Senhor do primeiro lugar. Os apóstolos foram presos e açoitados, porque importava mais obedecer ao Senhor do que aos homens. Nós temos que ser assim, colocar sempre a vontade de Deus acima da vontade dos homens. Estes são exemplos que nos inspiram a seguir da mesma maneira, a agir de modo correto. Mas também há exemplos que nós podemos ver na Bíblia, que são exemplos negativos, de pessoas que não fizeram de Deus o primeiro em suas vidas, e tomaram-se um exemplo a não ser seguido. Além, e nesse caso nós podemos citar o exemplo de Abel e Caim, certo? Os dois foram levar ofertas ao Senhor. Gênesis capítulo 4, ele vai contar a história de Abel e a história de Caim. Eu quero que você abra. Aleluia. Louvado e agradecido ao seu nome. Aleluia. Faça coisas grandes, Senhor. Aleluia. Gênesis capítulo 4. Glória a Deus. O versículo 2, ele vai falar assim, ó: e teve mais a seu irmão Abel, e foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Um cuidava de ovelhas, de rebanho, o outro cuidava da terra, de frutos da terra. A Bíblia diz que Deus, ele deu mais atenção à oferta de Abel, Aleluia. do que foi a oferta correta, do que a oferta de Caim. Mas, irmão Daniel, por quê? Qual a diferença? Quando nós vamos aqui para o versículo 3, fala assim: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da oferta da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Vamos lá. Versículo 3. E aconteceu, está escrito o quê? E aconteceu que Ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta do Senhor. Então a gente vê que ele fala que foi ao cabo de dias. Já não foi a primogenitura dos frutos. Foi depois de alguns dias. Não sei se foi se passando
o tempo de oferta, o tempo de colheita. Eu sei que depois do cabo do fim de alguns dias, Ele trouxe. E quando a gente vai parar para observar, e a gente vai separar algo no fim, a gente separar o melhor ou o que sobra? Irmãos, quando você vai separar no fim, é o melhor ou o que sobra? O que sobra. Automaticamente, Caim, ele trouxe o que sobrou para o Senhor. E o versículo 4, ele fala que Abel trouxe das primogenituras. Primogênituras é do primeiro. Irmãos, nós temos que trazer do primeiro para o Senhor. Porque quando nós separamos o primeiro ao Senhor, eu volto a repetir o que eu já falei, nós demonstramos ao Senhor que Ele está em primeiro lugar dentro das nossas vidas, dentro do nosso coração. Agora, quando nós deixamos para fazer que nem Caim, é como se sobrar tempo, eu oro. Se sobrar tempo, eu louvo. Se sobrar tempo, eu vou para a casa do Senhor. Se sobrar tempo, eu vou adorar o Senhor. E não devemos agir assim. Nós temos que sempre ter em mente que nós temos que separar para o Senhor logo no começo. Temos que separar para o Senhor antes de qualquer outra coisa, demonstrando ao Senhor que Ele é o primeiro em nossas vidas. Vamos lá, continuando. E se a gente continuar aqui, a gente vai observar o versículo 5, ele fala assim: mas para Caim e para sua oferta não atentou, e tirou Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E aí o Senhor pergunta para Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeste, não haverá aceitação para ti. E se te não fizeres bem, o pecado jaz na sua porta, e para ti será o desejo, sobre ele dominará. Se você ler, você consegue entender que Caim sabia como deveria ofertar ao Senhor. Caim sabia como ele deveria trazer as primícias para o Senhor. Só que ele não fez. E aí o Senhor fala para ele: ó, se você fizesse bem, ia ter aceitação na sua oferta, e as bênçãos estariam sobre você, sobre a sua casa. Mas, como não fizeste bem, o pecado está batendo na sua porta. O Senhor falou isso para Caim. Quando nós não sabemos, é uma coisa. Mas quando nós sabemos o que é certo e o que é errado, e optamos por agir ou por fazer de forma errada, nós estamos pecando. Vamos lá? Quando nós lemos o Antigo Testamento, que foi onde começou, Deus ordena ao povo de Israel, de forma clara e explícita, a entrega das primícias, que são os primeiros frutos por meio de Moisés. Certo? Aí vai onde a gente leu, Êxodo 34, 26. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Quando você vai ver uma outra tradução, ou a tradução brasileira, ao invés de traduzir primícias dos primeiros frutos, neste versículo está escrito: as primeiras das primícias da tua terra. Pois duas palavras foram usadas juntamente, com a ideia de primícias e primeiros frutos. De acordo com a concordância de Strong, a primeira palavra no original hebraico é Reshit, que significa primeiro, começo, melhor, principal, princípio,
parte principal, parte selecionada. Nós já voltamos aqui para Caim e Abel. Caim deu o que sobrou nos fim dos dias. Porém, Abel, ele seleciona o melhor, ele seleciona a primeira parte para entregar para o Senhor. A segunda palavra usada no original do hebraico é biku, que significa primeiros frutos. As primícias da colheita e das frutas maduras que eram colhidas e oferecidas a Deus, de acordo com o ritual do Pentecoste, o pão feito de grãos novos de trigo, oferecido no Pentecoste, o dia das primícias. Vemos, portanto, que as primícias eram uma ordenança da lei de Moisés. Porém, mesmo antes da instituição da lei, já percebemos o Senhor, Deus, trabalhando nos homens a compreensão da importância de entregar a oferta de primícias. E como nós vimos, o exemplo de Abel e Caim, que foi antes das leis de Moisés, que nós lemos em Êxodo. Só que tem um outro detalhe: as primícias não se falam só no Antigo Testamento. Nós podemos ver no Novo Testamento também falando sobre primícias. Nós vemos que algumas pessoas, elas têm a dificuldade de entender qual é a menção das primícias ligada ao Novo Testamento. Porque antes de aceitar qualquer doutrina, já começamos indagando qual é a base. Não, mas isso é para o tempo antigo, hoje em dia já não se faz mais. O que você pode falar para mim de primícia no Novo Testamento, na Nova Aliança? Pois bem, na igreja neotestamentária não se guardava mais a lei de Moisés, já não se guarda mais a lei de Moisés da mesma forma. Com o peso das ordenanças que ela tinha no Antigo Testamento. O Concílio de Jerusalém deixou claro que não havia encargo algum a ser imposto aos gentios, além daqueles 4 áreas mencionadas: abstinência da carne sufocada, do sangue, do sacrifício aos ídolos e da prostituição. Isso não quer dizer que, depois do concílio, a igreja gentílica não precisasse de mais nenhuma instrução ou doutrina. Caso contrário, o Novo Testamento não teria sido escrito. Aquilo limitava, naquele momento, a herança mosaica a ser pesada aos gentios. Contudo, posteriormente, ao ensinarem os princípios divinos, a igreja, os apóstolos, ainda apresentavam figuras poderosas para fortalecerem doutrinas na nova aliança prefigurada no que se fazia anteriormente, nos dias do Antigo Testamento. Isso não significa que eles estavam tentando retroceder, e sim que queriam esclarecer as figuras que Deus havia projetado por intermédio dos princípios praticados na Antiga Aliança. Muitas pessoas hoje têm o costume de falar: não, isso só servia para o tempo antigo. Não, isso já não cabe mais agora, porque é um novo tempo, uma nova aliança. Só que nós temos que entender que muitas coisas hoje ainda são utilizadas como base para que nós alcançamos as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas, para que a gente possa alcançar a nossa salvação, para que a gente possa alcançar e ter uma vida melhor do que a gente possa imaginar. Por quê? Porque o que Deus tem para nós, temos que entender
que só vai ser alcançado quando nós verdadeiramente colocarmos o Senhor como principal em nossas vidas e em nosso coração. Lá em Hebreus, capítulo 10, o versículo 1, está escrito assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Aqui no livro de Hebreus, ele está querendo dizer que, indiferente do tempo que passa, ano após ano, é oferecido ao Senhor a oferta, é oferecido ao Senhor o sacrifício. E nós temos que entender que essas ofertas, que essas ordens, que essas ordenanças do Senhor, não é, novamente eu repito, não é porque o Senhor precisa, mas é para que nós alcançamos as bênçãos sobre as nossas vidas. A sombra é diferente do objetivo real que a projeta. Assim também, o que se via nas ordenanças da antiga aliança eram características similares às dos princípios de Deus, dos princípios que Deus revelaria nos dias da nova aliança. As observâncias materiais eram figura das práticas espirituais. O cordeiro sacrificado na lei mosaica foi apontado como uma figura ou sombra de Jesus, que veio para morrer em nosso lugar. A gente observa lá em João capítulo 29, que Jesus, ele veio para morrer em nosso lugar, já não tendo mais que ser oferecido um animal como sacrifício, já não tendo mais a necessidade de matar um animal como sacrifício para perdão do pecado. Mas hoje você, pela morte de Jesus, você tem o livre acesso para pedir perdão pelos seus pecados. A oferta de incenso no tabernáculo passou a ser reconhecida como uma figura na oração dos santos. Aquela oferta de incenso que subia ao Senhor como expiação de pecados, hoje é a sua oração que sobe até o trono do Senhor e Ele ouve a sua oração. A ceia da Páscoa deixou de ser praticada e esta festa passou a ser uma aplicação espiritual dos princípios que ela figurava. Assim também outros detalhes da lei que envolvem comida, bebida e dias de festas começaram a ser vistos não como ordenanças materiais pelas quais quem não as praticasse poderia ser julgado, mas como uma revelação de princípios espirituais cabíveis na nova aliança. Entenda uma coisa: algumas coisas ou algumas práticas da antiga aliança hoje são feitas de maneiras diferentes, mas com o mesmo intuito. Qual o intuito? Nos aproximar de Deus, nos aproximar do Senhor. Lá em Colossenses 2, 16 e 17, diz assim: ninguém, portanto, vos julgue pelo comer, nem pelo beber, nem a respeito de um dia de festa, ou de lua nova, ou de sábado, as quais coisas são sombras das vindouras, mas o corpo é de Cristo. Temos que entender que o foco hoje é entender qual é a vontade de Deus, é deixar Deus no principal,
e lembrar que nós temos que entregar a Deus as nossas primícias em tudo na nossa vida. Foi com essa mentalidade de se aplicar a sombras e figuras, e não tentando retroceder a uma prática material da lei mosaica, que o apóstolo Paulo nos revelou a aplicação espiritual da lei das primícias no Novo Testamento. Romanos 11:16. Mas se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Paulo está falando, as primícias são santas. E as demais coisas também. Da mesma forma que se a raiz são santas, os ramos também são. Então nós temos que entender que o que os israelitas receberam do próprio Deus, a ordem de consagrarem a Ele os primeiros frutos do ventre de suas mulheres, do ventre de seus animais e também dos frutos da terra, na hora da colheita. O primeiro feixe pertence a Deus e deveria ser apresentado pelo sacerdote perante o Senhor, em uma oferta de movimento destes primeiros frutos. Também era feita uma oferta de cereais. Paulo está dizendo aqui, que deve ser entregue ao Senhor, para que o sacerdote venha apresentar ao Senhor essa oferta. Para quê? E para que serve? Qual é o objetivo principal? É para que as bênçãos do Senhor te alcancem. Portanto, Paulo estava ensinando que, ao santificar a primeira parte, a mais importante, você santifica também o resto, que vem depois dela. Quando alguém santificava as primícias, primeiros frutos, santificava também tudo que depois seria feito com a colheita, incluindo a massa da oferta de cereais e dos pães que eles comeriam depois. O que Paulo queria que as pessoas, que o povo entendesse? Que quando eles traziam ao Senhor a primícia, para que fosse entregue ao Senhor, fosse apresentado ao Senhor, era que eles acreditavam e teriam fé que o que viesse após disso seria abençoado. O que viesse depois disso, dessa apresentação e entrega ao Senhor das primícias, seriam abençoados em suas vidas. Era isso que o povo tinha que entender. Uma outra ilustração também apresentada para fortalecer o entendimento desse princípio. Se a raiz, que é a parte mais importante, que é a primeira parte, a formação da planta, for santificada, tudo que vier depois também seria santificado. Em outras palavras, quando você traz a sua primícia ao Senhor, para santificar ela nos pés do Senhor, tudo que vier depois desta primícia será santificado, será abençoado. Isso não apenas explica o que são as primícias, mas também nos mostra o poder que elas têm de santificar o restante daquilo de onde foram tiradas. É isso que nós temos que entender. Que nós não estamos tirando algo que vai nos fazer falta. Nós temos que entender que nós estamos tirando para o Senhor o começo de tudo que vai abençoar as nossas vidas. Porque é o princípio. É a raiz que vai abençoar todo o plantio. É por isso que fala da primícia. Você trazendo a primícia e apresentando ela ao Senhor. A primícia é a raiz. O que crescer e nascer depois
será também abençoado. Por quê? Porque a raiz foi santificada. Amém? Bom, depois a gente continua. Vai ter mais. Hoje foi o primeiro culto de primícias. A gente vai ter outros, para que a gente possa entender o que essa semente pode fazer sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, se a raiz é santa, os ramos também são santos. Se o princípio é santo, todo o nosso viver também vai ser santo. E é bom, irmão, muitas das vezes nós, costume pentecostal, nós colocamos a primícia como simplesmente um mero de eu tirar o primeiro ato e dar ao Senhor. Só que é questão de eu conhecer, saber quem eu estou servindo. Quem eu estou servindo? Deus tem feito milagre para vocês? Glória a Deus. Se vocês fossem contar uma história, como se vocês fossem o povo egípcio, vocês tinham história para contar? Tinha? Deus tinha dado bênção para vocês ou Deus não deu bênção para vocês? Glória a Deus. Deus tem bênção financeira para vocês? Deus tem dado bênção financeira? Deus tem aberto as portas? Deus tem dado saúde? Deus tem dado sonhos realizados? Deus tem feito milagres? Sim ou não? Então a primícia são que Deus tem, é algo de a gente ser grato ao Senhor. Quando Deus chama o povo de Israel, o povo hebreu, depois de passar ali pelo Mar Vermelho, ia passar, sair o povo do Egito e precisava entrar na terra. Que terra que era? Que terra que era? Terra que manda o quê? Opa, que havia providência sobre todas as coisas. Deus cria também um estatuto. O que Deus cria? Um estatuto, uma regra. Olha, vocês vão estar em vidas novas. Vocês vão estar amparados, vocês não vão ser mais escravos. Vocês agora vão ser portador da bênção minha. Aonde vocês tocarem a planta de vossos pés, vocês serão o quê? Abençoados. Porém, Deus deu a bênção. Todas as vezes que Deus dá a bênção, Deus também dá uma regra. Entenda isso. E a bênção não era para usar segundo a sua própria vontade. Olha, você pode fazer o que você quiser, mas primeiro você vai tirar a primícia. E a Ezequiel 44, versículo 30. Vou mexer na cabeça de vocês, e vocês têm direito de pensar o que vocês quiserem. Mas uma vez que nós ensinamos, De igual modo, ou melhor, de todos os primeiros frutos de toda espécie e de toda oferta serão dos sacerdotes. Também darei as primeiras das nossas massas aos sacerdotes, para fazer repousar uma bênção sobre a nossa casa. Tem outra versão aí? Outra versão? Tem as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e de toda oferta, de todas as vossas ofertas, serão os sacerdotes também as primeiras das vossas massas, darei aos sacerdotes para que façam repousar a bênção sobre a tua casa. Fala assim, todas as vezes. Todas as vezes. Que Deus cria um projeto. Que Deus cria um projeto. Deus primeiro estrutura o projeto. Deus primeiro estrutura o projeto. Você tem coragem de abrir um negócio sem ter uma estrutura? Quem tem coragem? Hã? Vamos supor que alguém vai abrir aí uma loja de bolo. Hã? Vai abrir uma loja de bolo. Eu vou pedir forma emprestada para fazer o bolo? É assim que funciona? Hã? Na minha casa é. Mas a primeira coisa é estruturar. É estruturar. O que eu preciso?
Ah, eu vou primeiro começar a jogar a farinha, mas eu não tenho ovo. Você vai fazer assim? Ah, eu não tenho fermento. Vai fazer assim? Ah, eu não tenho leite. Vai fazer assim? Não. Primeiro você pega todos os ingredientes, tudo que você precisa, certo? Exceto o povo hebreu que vivia caminhando, que fazia aqueles pão sírio lá que é meio feito na base da fogueira, tá? É algo, parece que é meio improvisado, mas Deus não improvisa nada. Todas as vezes que Deus vai criar um plano, Deus primeiro estrutura o plano. Ele faz um projeto. Então ele viu que o povo ia sair do Egito e ele ia para uma terra que manava leite e mel. Porém o povo não poderia andar descoberto espiritualmente. Fala comigo, não poderia andar segundo os seus próprios pensamentos. Deus precisava levantar alguém para cuidar do povo, para ser o sacerdote, para cuidar da mente espiritual do povo. Porém o povo estava já querendo voltar para trás, já estava murmurando. Porém, irmão, o sacerdote é que dá direção ao povo. E quando Deus chama o sacerdote e fala assim: olha, porém vocês não vão ter herança. Imagine que a irmã Ivani trabalha, os bens dos pais dela passam a ser dela, sim ou não? Sim. Porém, o povo sacerdote não tinha herança. Só que Deus fez uma promessa para ele: olha, eu vou dar algo sobre você, sacerdote, sobre a sua casa, que vai ser uma unção tão grande que vai conseguir abençoar toda a nação. E Deus chama então Arão para, isso é baseado em Êxodo 14, se não me engano, depois vocês vêm em casa, 18. Deus dá um dom para a casa sacerdotal. Deus dá uma unção que não tem em qualquer lugar. A unção não se compra, a unção não se negocia, a unção eu não tento aprender, a unção é dada por Deus. E Deus dá a unção para Arão, para quê? Para que a providência de Deus pudesse vir sobre a vida do povo. Fala comigo, do povo. Porém, irmão, todos aqueles que foram contemplados com a bênção de Deus, eles tinham um dever. Qual era o dever? Trazia a primícia e também trazia os seus dízimos e as suas ofertas. Eu fui abençoado, e por isso que eu fui abençoado, eu trago as minhas primícias. O irmão, eles estavam como escravo. Porém agora Deus abre a porta e fala: olha, a terra que você está indo mana leite e mel. A providência, a alimento, a comida, a fartura sobre essa terra. Porém, na hora que você chegar lá na terra e você começar a ser abençoado pela terra, você vai lembrar que você precisa trazer a primícia ao Senhor. Interessante, irmã Ivani, que eles não traziam a primícia e davam no pé do altar. Eles traziam a primícia e entregavam para quem? Para o sacerdote. E a Bíblia diz que era para o sacerdote comer. Era para o sacerdote comer todos os dízimos, as ofertas e também as primícias. Porém, quando nós vamos ler a Escritura Sagrada, Deus vai colocar limite. Fala comigo, limite. Fala assim: o sacerdote podia tudo, mas nem tudo. Aí Deus coloca um limite. Fala: olha, sacerdote, você pode comer de tudo. Porém, agora você tem os levitas. Os levitas também vão comer dos dízimos e das ofertas. Porém, os levitas recebem a bênção. Falou: olha, que bênção! Recebi a bênção de Deus que eu vou comer os dízimos e as ofertas. Porém, irmã Lia, eles achavam que podia tudo. Mas Jesus fala assim: não era Deus coloca uma regra para eles: não tudo. Tudo tem limite. Não é só você que vai comer o órfão,
vai comer a viúva, vai comer os necessitados, vai comer aquele que precisa, porque Deus estava criando um método de providência para sustentar o seu povo, entende? Então a igreja, irmão, não é um mero acontecimento para enriquecer uma pessoa, não, irmão. A igreja, ela é uma forma de sustentar a vida espiritual. E se tiver alguém passando por uma necessidade, não é isso que nós fazemos aqui? Se juntamos, fazemos a união e conseguimos fazer para quê? Para que haja providência onde? Na casa dos irmãos também. Porém, a Bíblia diz que a primícia entregava para quem? Para o sacerdote. Irmão, hoje você vai falar isso, o povo se escandaliza. Vai entregar para o pastor? E é bom aprender, irmão, é bom tirar o pensamento negativo. Quanto que é bênção sobre a sua casa aí? Todos aqueles que começam a entender, você não é obrigado a contribuir, não. Só vai contribuir, irmão, aqueles que começam a entender, falam, não, eu sou abençoado. E quanto mais o povo abençoava o sacerdote, Deus abençoava a casa deles. Interessante, a Bíblia conta isso lá no livro de Êxodo e de Levítico. Quanto mais o povo trazia a bênção, mais o Senhor, por causa da unção que havia na vida do sacerdote, Deus abençoava a casa dos irmãos naquela época. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, se você quiser ser cada dia mais próximo, dê lugar ao Espírito Santo e deixa, aleluia, quando Deus escancarar as portas sobre a sua casa, sobre a sua vida, não entenda que a bênção é só sua. A bênção da sua casa é a provisão também do povo de Deus, aleluia. A bênção da sua casa é a provisão, aleluia, de você trazer, aleluia, as primícias, os dízimos, as ofertas à casa do Senhor. Quando nós entendemos isso, a bênção vem para mim. Ai, irmão, vai chegar tempo. Escute isso. Isso não é para quem é Tomé, não, irmão. Só acredita tocando vento. Não, irmão. Isso é para quem acredita com fé. Aleluia. E sabe que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Eu creio que a bênção virá sobre a sua casa e você vai ser fiel ao Senhor. Aleluia. Eu creio que a bênção virá, aleluia, de forma recalcada, sacudida e transbordante, e você, aleluia, simplesmente fará, aleluia, a sua parte, retribuindo ao Senhor. Ai, irmão, quantas pessoas olham e falam, mas a igreja como que está? E muitas das vezes por causa do quê? Por falta do próprio povo. Ah, mas não tem. Irmão, interessante que a gente fala, não temos. Não temos. Não temos. Sempre a gente fala que não tem. Parece que a cantoria da galinha, tô fraco. Tô fraco, né, galinha Angola? Tô fraco. Sempre está do mesmo jeito. Irmão, começa a abençoar a sua casa. Começa a abençoar a casa. O pouco que eu tenho, Deus vai me abençoar. Não amaldiçoa a bênção que Deus tem colocado lá, porque a tua casa é casa aonde mana leite e mel. Há providência do céu sobre a tua casa. Aleluia. Ah, pastor, mas o que fazer, pastor? Eu ganho pouco. Ô irmão, é melhor ganhar pouco e ter a bênção do céu, aleluia, e ter uma multidão de dinheiro aí e não ter nada de Deus sobre a tua casa. Então, sinta-se maravilhado, sinta-se agraciado por Deus, porque Deus tem bênção para a sua família. Aleluia. Deus tem bênção para a sua família. Seja fiel ao Senhor e trazer. Ah, pastor, e a primícia como que é? Primícia é o primeiro dia do trabalho. Isso não é para quem não tem fé. Isso é para quem tem fé. Deus abriu a porta. Faz proposta, irmão, diante de Deus. Se Deus me fazer tal coisa, abrir tal porta, se Deus tirar aquela causa lá, eu vou trazer. Eu vou, a partir de hoje, ser fiel. Irmão, você vai ver o que Deus vai fazer. Agora, pastor, eu não creio nisso. Não entra. Não entra nesse negócio se você não acredita. Mas também, irmão, fique de bico fechado. Não abre a boca. Para quê, irmão? Para que a maldição não venha repousar sobre o seu lar. Porque quantas pessoas perdem a bênção
ele não toma posse, aí depois fica, irmão lá, o irmão está dizimando, o irmão está ofertando. Irmão, o irmão lá é besta. Irmão, a bênção está repousando sobre a casa dele. Entenda, Deus vai fazer você prosperar. Todo mês nós vamos ter o culto da primícia. Faça um projeto diante de Deus, seja ele por mais simples que seja. Pastor, mas eu ganhei muito pouco no primeiro dia do mês. Eu ganhei muito pouco. Pega aquele e traga para a casa do Pai. Se você não tiver fé, não traga, porque isso não vai te trazer prosperidade. Mas se você fala assim, não, pastor, olha, Senhor, eu quero tampar a boca do adversário, eu não vou entrar no cochicho do adversário. Eu vou entrar perante a sua palavra. Olha, irmão, olha o que eu vou te falar agora, eu vou desafiar vocês. Se vocês não tiverem fé suficiente, vem pela fé do pastor. Vem pela fé do pastor que você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai mudar a sorte, Deus vai mudar, aleluia, a sua causa. Deus vai fazer prosperar, aleluia, aonde não tem, você fala, não tem mais jeito de ser abençoado, irmão. Deus abre, Deus é especialista em abrir porta aonde nós não enxergamos porta. Por que eu falei nós não enxergamos porta? Porque as portas de Deus já estão todas abertas. E a palavra de Deus diz que ninguém pode fechar. Aleluia. Todos podem receber essa palavra. Obrigado, irmão Daniel, que chegou aí dando a primícia. Amém? Glória a Deus, dando um empurrão. E é isso, irmão, é o primeiro dia, é a primeira oferta. Hoje, irmão, não dá resto para o Senhor. Traga, escute isso. Olhe bem, vem aqui, pastora. Ela não sabe que ela não está combinada. Vem aqui, pastora. Não está combinado. Rápido, ô glória. Ô glória. Vem aqui. Sobe aqui sempre. Glória a Deus. É propósito de fé. Irmão, por mais simples que seja a sua oferta de primícia, você vai vir e vai trazer aqui no altar do Senhor, nas mãos dos sacerdotes. Sua oferta de primícia vai vir como? Nas mãos do sacerdote. A Bíblia diz que ele orará e ordenará a bênção sobre a sua casa. Não é o dízimo, é a primícia. Pastor, se eu não tenho fé suficiente, não traga. Mas se você tiver fé, você vem pela... eu falei aqui, se você não tiver fé, pode vir pela fé do pastor. E olhe bem, você vai trazer, as mulheres vão entregar a primícia na mão da pastora. E a pastora vai orar, pôr a mão sobre a sua cabeça. Se aquele dia você não fez chapinha, não quer que a pastora ponha a mão, viu? Sinto muito, mas a pastora vai pôr a mão e vai ordenar a bênção lá sobre a sua cabeça, viu? Glória a Deus. Tem irmão que tem que faz chapinha, opa, não encosta, viu? E os irmãos vai vir e vai dar na mão do pastor. E a bênção, viu? Vai ser sobre a sua casa. Quanto entende esse propósito? Amém. Irmão, isso não é nada da noite para o dia. Isso vai amadurecendo. Você vai ver aqui, Deus vai fazer você prosperar. E a partir... Escute isso. Faça uma análise hoje. Hoje é que dia do mês? 6 do mês. 6 do 10. Né? Eu gostaria que você analisasse como a sua vida está hoje. Carai, isso me canta lá. Eu gostaria que você, aleluia, fechasse os seus olhos agora e olhasse para a sua casa, para os seus bens, para as suas bênçãos materiais, para os seus propósitos terrenos e comece a olhar o que é que está entrevado, o que está quebrado, o que está parado, o que não está dando certo, o que está engastalhado, como diz o mineiro. Olha, irmão, você vai olhar e vai olhar tudo isso e daqui a alguns meses você vai ver, aleluia, o que Deus vai fazer lá na sua casa, aleluia. Tem bênção no céu sendo liberada para a sua casa. E esses que receberem essa bênção, aleluia, vai ser fiel, aleluia, para esse propósito. Por que esse propósito? Porque Deus vai
pode se colocar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Caralho, de Cantalaia. Presbítero Daniel, você vai fazer o seguinte: você vai descer enquanto eu e a pastora ora. Você vai descer e você vai ungir a cabeça de todos em nome de Jesus. Caralho, de Cantalaia. Aleluia. Irmã, esta unção representa a unção de Deus sobre a sua vida, que você é um povo diferente. Vai haver diferença no seu lar. Ó Espírito Santo, aqui foi ministrada a tua palavra, Senhor, sobre trazer, Senhor, as primícias, trazer, Senhor, o primário, Senhor, para a tua casa. Jesus querido, a tua igreja entendeu a tua palavra. Jesus querido, eu sei que a bênção vai ser sobre a casa dela, a bênção vai ser sobre o carro, sobre a casa, sobre o negócio, sobre a empresa, aleluia, sobre os bens, sobre o investimento. Ó Papai de poder, aleluia, ó Papai de glória, eu creio que vai haver unção, vai haver diferencial, aleluia, sobre esta casa, a partir de hoje, Senhor, aleluia, dia 6, aleluia, do 10, aleluia, o Senhor está fazendo um marco, aleluia, sobre a vida desta pessoa, não por causa do pastor, mas por causa da unção que a qual o Senhor nos deu, aleluia, faça diferente sobre essa vida, prospera teu povo, Pai, prospera a tua igreja, aonde tiver alguma coisa encalhado, alguma coisa que não está dando certo, alguma coisa, algum imóvel, aleluia, paralisado, em nome de Jesus, que possa trazer bênção, prosperidade. Jesus querido, venha trazer-nos, Senhor, a unção sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, que a unção possa ser, aleluia, sobre a tua casa, aleluia, a unção possa ser, aleluia, sobre a sua vida, Jesus querido, aleluia, eu peço sobre esta igreja, aleluia, a igreja que o Senhor escolheu, aleluia, para abençoar no dia de hoje, para ungir, aleluia, com marcos do diferencial. Jesus querido, leva cada um em paz, cobre com teu sangue, dê uma noite abençoada por ti, aleluia, da vitória para a tua igreja, aleluia, não só nas questões que eles pensaram hoje, mas em todas que o Senhor está olhando, todo impedimento, toda, aleluia, algo que eles vem entristecendo o Senhor, trabalha nesse coração, trabalha nessa mente, que possa haver salvação, que possa haver providência de todas as áreas na casa dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Já tem gente? Irmão Daniel, já faz essa parte? Glória a Deus. Se alguém já mandou as primícias, já vem para o pastor e para a pastora aqui, ó, para eles orarem por vocês, tá bom? Aleluia. Se vocês quiserem vir agora, eu espero que eu tenha, né? Não. Agora, então já vem. Glória a Deus. Ora bacana lá. Pastor. Vem, pastor. Glória. Aleluia. Os irmãos, tenham as mãos aí. Oh, glória. Enquanto o pastor e a pastora ontem. Aqui como ordena a tua palavra, Pai, Senhor, nós hoje, decretamos Pai, a tua falamos bênção sobre a sobre a primícia, casa delas, ó Pai. Senhor Em nome Jesus, de Jesus, e as primícias são o que abençoam a casa, a vitória, guarda, abre as portas, escancar as portas sobre de cada um deles, meu Pai. Senhor, que o Senhor possa, Deus amado, cumprir o teu querer, cumprir a tua vontade, Senhor. Que os milagres alcancem de uma maneira nunca vista antes, meu Pai. Porque o Senhor é o dono da bênção, o Senhor é o dono da vitória, o Senhor é quem pode fazer, cumprir todas as coisas, Pai. Vai abençoando o seu servo, vai abençoando a sua igreja.
papai, porque o Senhor é fiel para cumprir, para fazer aquilo que muitas vezes não pensamos e não imaginamos. A tua palavra diz que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, é o que o Senhor tem preparado para a sua igreja e para os seus servos. Então, Senhor, vai, meu Deus, abençoando, derramando o teu poder, dando vitória para cada um deles, meu Pai. Abre as portas do céu de uma maneira a qual nunca foram vistas antes, meu Pai. Porque tu está sob o controle da palma das suas mãos, meu Pai. Cumpre o teu querer, cumpre a tua vontade, meu Pai. Que os milagres possam acontecer, meu Pai. Que a fé que está sendo colocada em prova neste momento, meu Pai, possam ter resultados, meu Pai. E que milagres venham acontecer e alcançar cada um, papai. Porque tudo está no seu controle, meu Pai. Senhor, cura, liberta, transforma, meu Pai. E milagres aconteçam. Em nome do Senhor Jesus, papai. É o que eu quero te pedir. E te agradecer, Senhor. Porque sabemos, papai, que o Senhor é o Deus de vitória. Que o Senhor é o Deus de milagre. Que o Senhor é o Deus que age, que ora, de maneiras que nós não entendemos, ó Pai. Então venha agindo, venha operando e trabalhando sobre a vida de cada um, papai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? tudo posso Aquele que me fortalece. que o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam Amém. Está terminado em nome